Livro Minha Vida, Meus Amores. Autobiografia de Tia Neiva, 1985. Capítulo 6. O Castelo. Nestor chegou zangado. As coisas no seu trabalho não tinham sido satisfatórias e ele recebeu uma carta de sua mãe pedindo para ele ir vê-la. Ele ama muito sua velha mãe, mas não gosta da vida na cidade natal. Colonizada por russos católicos, a cidade refletia nitidamente os velhos hábitos comunitários e sua intransigência em relação às coisas espíritas. Ele tinha sido educado no seminário local e, para os olhos de certas pessoas, era um herege. Também, nesse dia, ele chegou mais cedo que de costume e Neiva foi logo perguntando o que acontecera. Não é por nada, tia. Eu gosto do meu pessoal e até admiro a capacidade deles de viver. Eu tenho um velho avô que, com quase 90 anos, ainda levanta às 4 da manhã e vai ordenhar as vacas. O velho é um barato, mas quando se trata de religião, é completamente fechado e duro. Quando vou para lá, eu fico feito um peixe fora d'água. Disse Neiva. Eu conheci isso de perto. Não tanto pela religião em si, mas pela intransigência com os meus fenômenos, minha vida missionária e minha conduta. Mas a própria adversidade que me deparava me dava as lições que eu ia aprendendo. E cada dia eu ia me convencendo mais de que a fé é algo transcendental, é amor, é ternura. Eu tinha que cortejar e aprender esses valores com aqueles nos quais havia sido criada e educada. Valores da soberba e da força dos velhos coronéis dos sertões nordestinos. Se dissesse a menor mentira ou mostrasse medo de ir dormir sozinha num quarto escuro, era severamente castigada. Nesse meio, havia pouco espaço para a imaginação, e a gente era instada a só acreditar nas coisas que via ou palpava, e isso foi motivo de muitos conflitos. Meu caro Nestor Sabatovites, a missão caminha junto com o missionário. Veja, filho, depois dessa, aonde eu fui parar? Meu mundo, o mundo meu e de meus filhos, começou em 1950, quando eu era uma viúva recente e com apenas 29 anos de idade. Raul, meu marido, havia falecido em 1949, me deixando com 4 filhos: Gilberto, com 5 anos, Carmen Lúcia, 4, Raul, com 2 e Vera Lúcia, com apenas 11 meses, além de Gertrudes, com 12 anos. Gertrudes era minha afilhada, mas tão apegada a mim que aproveitou uma confusão com sua certidão de nascimento e fez outra com o meu sobrenome. A partir daí, nos organizamos como perfeita célula familiar, pois sempre houve muito amor entre nós, muito carinho. A única dificuldade foi a de conciliar a independência que já sentia dentro de mim com a rígida determinação de meus pais, principalmente do velho Chaves, meu pai. Procurando a liberdade econômica como base para uma independência mais ampla, minha primeira experiência foi montar um estúdio fotográfico, mesmo a contragosto do meu pai. E como foi a sua carreira de fotógrafa? Interrompeu Nestor. Foi breve. A vida confinada a um cômodo de 3x3 não estava sendo muito do meu agrado. Naquele tempo já começava a sentir ânsias de correr o mundo, saber o que havia através daquelas montanhas. E foi assim que resolvi ser motorista profissional. Aproveitei de algumas poucas facilidades locais, juntei tudo o que tinha, tirei a carteira e comprei meu primeiro caminhão. E como era esse carro? Perguntou de novo Nestor. Era um Ford de 5 toneladas, 1946. Ah, já sei. Era um cara de sapo tipo queixo duro. Não, Nestor, meu caminhão não era queixo duro. Ele apenas não era sincronizado. Reagiu Neiva com um muxoxo. Daí, da colônia agrícola de Ceres, parti para o Brasil afora. E seus filhos? A senhora os deixou em Ceres? Coisa nenhuma. Ficamos todos juntos, ora na cabine do Ford, ora em alguma pensão de currutela. Nossa vida era na estrada. Quando eu tinha alguma viagem mais longa, eu alugava uma casa e Gertrudes cuidava de tudo até a minha volta.
Minhas voltas eram sempre uma alegria renovada. Eu sempre trazia presentes, novidades e fazia umas comidinhas gostosas, pois era orgulhosa da minha capacidade culinária. E assim, essa vida durou uns 5 ou 6 anos. Conheci uma boa parte do Brasil, de norte a sul, e fiz muitos amigos, principalmente entre os caminhoneiros. E os amores? Perguntou Nestor, com ar complacente. Nestor, por incrível que pareça, eu, apesar de ser viúva e bonita, eu era respeitada e acatada mais pela minha capacidade profissional e camaradagem de colega do que como mulher. Realmente, Nestor, desde aquele tempo, o pai já cuidava de mim e eu sentia intuitivamente o meu destino de missionária. Meus amores eram meus filhos e minha vida o lar mais ou menos móvel que mantínhamos. Assim, eu morei em Anápolis, São Paulo, Londrina e alguns outros lugares. Meu último pouso antes da Cidade Livre e da abertura da minha clarividência foi Goiânia. Gilberto já estava com 11 anos e Carmen Lúcia com 10, e eu tinha que pensar na escola deles. Aluguei uma casa nessa cidade onde eu tinha amigos, desde o tempo em que meu pai trabalhou na construção do Palácio das Esmeraldas, e eu sempre gostei de Goiânia. O jeito foi trabalhar na única empresa de ônibus que havia. Ela fazia uma linha de micro-ônibus entre Goiânia e Campinas, e eu trabalhava um bocado. O sistema envolvia salário e comissão, e tudo dependia do motorista em parar e ter paciência com os passageiros. Gilberto, apesar de 11 anos, já me ajudava como cobrador. Saíamos de nossa casa de madrugada, os dois numa bicicleta, e íamos apanhar o carro na garagem. À noite, repetíamos o percurso. Quando as aulas começavam, eu fazia o trabalho sozinha. E nesse tempo, a senhora tinha vida religiosa? Não, Nestor. Mas já começavam a acontecer coisas estranhas, diferentes. Um dia, em 1958, cheguei do trabalho muito cansada. Deitei um pouco com a intenção de tomar um banho e em seguida fiquei olhando para o teto pensando na minha vida, nas coisas que tinha de fazer. Quando comecei a ver no teto uma campina verde e um castelo, nas imediações do qual pessoas caminhavam e riam. Vi então 1000 coisas diferentes acontecendo e exclamei: meu Deus! Essa visão me preocupou muito e eu trabalhava pensando em voltar para casa, me deitar no mesmo lugar e ver o meu lindo castelo com as pessoas passeando e rindo. Até que um dia eu soube que aquele castelo existia numa das 7 dimensões que antecedem o Canal Vermelho. Como consequência, eu teria uma grande caminhada kármica para chegar até lá e me inteirar das coisas com segurança. Mas a vida não parava para mim, sempre com alguma novidade, alguma doutrina. A partir de então, comecei a analisar o desenrolar da vida dos homens, partindo de nova compreensão. A partir dessa observação, tudo mudou em minha conduta natural. Continuava a ver o castelo, e as coisas que ali aconteciam me enchiam de cuidados. Minha vontade era de penetrar nele e na sua intimidade, porém eu tinha a impressão que com isso eu estaria penetrando na vida de meus filhos, o que sentia ser um desrespeito e não entendia bem o meu procedimento. Noutra ocasião, eu fui contratada para uma viagem grande que me daria ganhos para atender algumas necessidades prementes, pois eu já estava tendo dificuldades financeiras. A viagem era para as imediações de Lusiânia, em Goiás. Fui buscar a carga, e enquanto os ajudantes carregavam o caminhão, eu fiquei sentada na calçada, entretida com as pessoas que sempre me olhavam com certa curiosidade e sempre queriam me conhecer. Eu já estava acostumada com isso. Sempre queria conhecer a motorista profissional. De repente, eu vi um jovem que entrou como que se disfarçando no meio das pessoas que me rodeavam. Notei que eu já o tinha visto no castelo e senti o coração bater com força no mesmo instante. Porém, vi que um soldado da polícia iria prendê-lo. Rápido, sem pensar, procurei atrair a atenção do soldado e fazia sinais para o rapazinho que fugisse. Ele me entendeu. O soldado ficou perto de mim, fazendo 1001 perguntas, que eu respondia com muito cuidado. Neiva, viva a sua vida interior com mais intensidade.
Deus está sempre dentro de você. Comece a trabalhar com amor em benefício dos outros. Era a mãe Yara, a senhora do espaço. E eu lhe disse: tenho medo do soldado, do que ele deve ter pensado quando eu chamei sua atenção no meio de tantas pessoas. Filha, disse ela, não tenha prevenções contra os seus semelhantes. Desperte para a vida. Medite sobre as suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você vão depender muitas criaturas que servem na família, no trabalho e na sociedade. A ação do tempo é infalível e ele nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando as nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Cada pessoa emite a sua própria vibração. O que se pede, sobretudo, filha, é o esforço mental de compreender. Meu Deus, eu já começava a chegar, a entender. Pensei, por que não perguntei à mãe Yara sobre o castelo? Mesmo assim, a resposta veio. Filha, o missionário tem uma criação especial e a sua aura dá uma condição especial de vida à sua família. Na verdade, são tribos e de época em época descem para a terra. Espíritos como você, que estão a caminho de Deus. São tribos que já fizeram muito aqui. Isto é, tribos que passaram, construíram e deixaram muitas invenções, mas que não souberam amar. Como? Perguntei se são tribos que já morreram. As forças são recebidas por meio do cérebro e fazem as impressões na mente por ondas de pensamento. Ondas essas que podem ser medidas e gravadas como as ondas do som. E é a capacidade de emitir as ondas mentais aos planos superiores que nos dá o poder de fazer as coisas que parecem milagres. Mas não dê ouvidos às intrigas e às calúnias. Só as árvores que dão bons frutos é que são apedrejadas por aqueles que não alcançam esses frutos. A árvore que não dá fruto, ninguém se importa com ela. E sorrindo se foi. Eu quis ficar frustrada, mas pensei, meus filhos estão comigo e eu sempre os protegi e continuarei a protegê-los. Sempre foi assim, e não serei eu quem vai mudar o curso das coisas. Sim, Nestor, os conflitos aumentavam e eu me debatia só, muito só. Às vezes eu procurava algum espírita, mas invariavelmente ele me citava algum exemplo como se Allan Kardec fosse vivo e segurasse toda a evolução do mundo dos espíritos. Os contatos foram rareando e eles acabaram por se desligar de mim. Somente Chico Xavier de longe me dava crédito. Eu me sentia uma pobre louca, solitária e insegura nos meus pensamentos. O pior era que eu dava explicações, esclarecendo as coisas que via. Deus aceitara o juramento dos meus olhos, quando os entreguei a Jesus. Sim, meu filho, isso tudo se passou em 1958, e as coisas lembradas me trouxeram até aqui. Seja verdadeira em tudo, dizia a mãe Yara. Deixe que a doutrina, em sua ação infalível, nos guie suavemente no caminho certo, aliviando as nossas dores. Filha, Deus se manifesta ao homem através do próprio homem e vive a sua figura simples e hieroglífica. Sim, filha, essas são palavras dos antigos. As palavras de mãe Yara ficaram gravadas na minha cabeça, mas longe do meu coração. Certa ocasião, cheguei em casa mais ou menos à meia-noite e estava com muita fome. Peguei uma panelinha para esquentar um ovo e, meio desajeitada, queimei um dedo. Caí no baixo padrão e, meu Deus, mãe Yara estava perto e ouviu. Filha, disse ela, que vergonha pensar que esperamos que você seja uma líder espiritual. Vim para fazer uma prece contigo. O seu Manuel das Emas, o seu amigo, vai morrer. Na sua próxima viagem, mande o delay com a turma. Não lembro se comi o ovo. Lembro apenas que estava insegura. Perguntei ao Getúlio sobre o que ele sabia a respeito de seu Manuel e ele, ao par da minha situação, disse que eu tivesse cuidado e me acalmasse,
pois existiam espíritos zombeteiros e poderia ser alguma interferência. Senti-me inquieta e, pior, eu sabia que não era verdade aquilo que ele havia dito. E continuei pensando naquelas ofensas. E se ela não voltasse mais? Na hora do almoço, o Delay pediu a chave do caminhão e foi fazer o serviço para me descansar. Eu esqueci completamente do aviso de mãe Yara. Mais tarde eu soube que o seu Manuel caíra morto. Pensei, quem sabe se eu tivesse rezado com a senhora do espaço, como ela quisera na noite anterior, eu tivesse ajudado o seu Manuel? Tudo passou. 8 dias depois, vi à noite, com os meus olhos abertos, o seu Manuel das Emas, de pé, em uma estrada luminosa e amarela, com seu chapéu de palha e com a mesma roupinha que ele sempre usava. Ele deu a entender que continuava a ser meu amigo e sorria, como se me dissesse: estou feliz. Sim, Nestor, assim fui tendo visões.